Danif Alberto Nikis, host do podcast Pensa Cresça com Danif, um podcast com o intuito de trazer conteúdos educativos com probabilidade de mudar o teu mindset e mudar a tua vida. E comigo hoje trago uma convidada extremamente especial, que é a Denise Madania, que é uma estudante de medicina e também é ativista social. E vamos aqui falar sobre a saúde sexual e reprodutiva. Vou pedir a ela que faça uma breve introdução e que comecemos com esse pequeno debate. Ok. Boa noite. O meu nome é Denise Madania, estudante de Medicina Geral. Sou ativista social há uns 7 anos. Yeah. Uau, fantástico. E que tal, como é que é ser ativista social no nosso país, ou no geral, né? Epá, ser uma ativista social, no geral, é uma experiência muito boa, muito desafiadora. Tu aprendes muito e, com certeza, tu chegas a casa com um sentimento de realização porque de certa maneira consegues impactar muitas vidas e mudar aquilo que é a realidade da nossa comunidade. Mas o que é que tem te motivado durante esses anos todos? Diz aqui que estás há 7 anos a ser uma ativista social. Qual é a coisa que tem te motivado mais? O que me motiva a fazer tudo Yeah? o que eu faço é o sentimento de ajudar as pessoas. Ok, fantástico, Sinto uma fantástico, grande realização por fazer isso. fantástico, fantástico. Então, também vejo que és uma estudante de medicina. Como é que consegues conciliar o ser ativista e também uma estudante de medicina? Como é que fazes? É uma tarefa É assim, fácil? Se... Como é que vês isso? não é uma tarefa fácil, mas para tudo que nós queremos na vida, nós temos tempo. Ok, O ser estudante de medicina em si já é uma experiência muito desafiadora por causa da nossa carga horária, praticamente todo dia fora de casa, mas sempre temos os finais de semana que podemos participar em atividades extracurriculares. É nesse tempo onde eu consigo participar da Modefa, da Cruz Vermelha e de outras associações, ok. no meu tempo livre. Oh, fantástico. E como é que é fazer parte da Modef e Cruz Vermelha? É muito bom, eu aconselho a todo mundo a ser ativista. É muito bom, aprendes muito com pessoas que têm muita experiência. Ok, Yeah, aconselho as pessoas a serem ativistas, porque isso molda o nosso comportamento, o nosso caráter, a maneira como nós olhamos para o mundo. Aprende-se muito. ok, fantástico. Então, olhando aqui muito mais para o nosso tópico, que é saúde sexual e reprodutiva, né? Então, quais é que são as maiores barreiras que tu achas que as pessoas têm enfrentado ao buscar estes serviços de saúde sexual e reprodutiva no nosso país, Moçambique, nesse caso? Ah, sim, as maiores barreiras que as pessoas enfrentam ao buscar informações sobre saúde sexual e reprodutiva é a falta de informação. A pessoa até pode estar preocupada, mas o problema é onde buscar essas informações. Ok, As pessoas não têm informações claras, não sabem onde recorrer, né? Em caso de alguma dificuldade. ok, E isso, ok. de alguma forma, acaba em desinformação. E as pessoas têm Claro. medo de procurar esses serviços por medo do julgamento, né? Yeah, percebo, percebo. Então, aqui se percebi, disseste que é muito mais por causa da desinformação. Qual é que tu acreditas que seja a melhor forma de se informar quanto a estes serviços? Melhor. A melhor forma de informar-se quanto a esses serviços é seguir páginas oficiais. Ok, Páginas oficiais falam da Modefa, Cruz Vermelha, temos também agora uma outra organização, a Tu para Tu, não só seguir essas páginas também, mas procurar ativistas sociais, porque há muita desinformação. Nem claro. tudo.
que vem na internet sobre a sexualidade está correto. Então temos que procurar fontes confiáveis ou pessoas confiáveis para nos guiar. Ok. Yeah, fantástico, fantástico. Então, para quem ouviu aí, dizias que é para ir para onde? Para fontes recomendáveis, como páginas do web, não é? Algumas Sim. páginas, alguns websites. Ah, fantástico. Então, como é que tu achas que podemos melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes sobre as escolhas contraceptivas e planejamentos familiares? Eu acredito que a melhor maneira de melhorar a comunicação é, para o profissional de saúde, criar um ambiente aberto para o paciente, um ambiente sem julgamentos, não julgar as escolhas das pessoas e a opinião do paciente é sempre válida. O Ok, profissional de saúde jamais pode descartar aquela possibilidade. Então, o profissional de saúde tem que criar um bom ambiente, ser simpático, falar bem com yeah. a pessoa, para a pessoa poder se sentir acolhida e contar os seus problemas. Ok, olhando na perspectiva de que temos aquela situação do que é dito como padrão da sociedade, não é? Por exemplo, se temos uma situação em que temos uma jovem de, sei lá, 16, 17 anos que começou os seus atos sexuais e Uhum, estamos na perspectiva em que também queremos fazer um alinhamento melhor para aquela pessoa. O que é que achas uhum. de, por exemplo, o profissional de saúde aconselhar? Porque aqui, se não me engano, parece que disseste que não pode, de certa forma o profissional pode até comentar, mas não tem que, como é que é? Dar uma ideia Não diferente. tem que Não sei. julgar. Julgar, não tem que julgar. Então, Uhum. como é que se faz numa situação do gênero, por exemplo? Não sei se percebeste a questão, entendeste? Yeah, Acho que percebi. Deixa eu yeah. tentar explicar. Ok, é uma situação de que temos uma escolha que aos olhos do profissional não parece muito certa, é isso? Nos olhos do profissional não é certa, mas também temos aquela Uhum, perspectiva do padrão da sociedade, em que nós já sabemos que pá, uma pessoa quando está naqueles anos dos 16, 17, 18 anos e tal, ou mais, a pessoa está no processo de uhum, formação, no processo de adquirir o máximo possível de informação e educação. Então, se a pessoa já está no processo em que já começou, por exemplo, a desenvolver as suas atividades sexuais e algo do gênero, e uhum, essa pessoa tem a possibilidade de aproximar-se a um profissional, então apresenta o seu caso lá, ou melhor, a conversa que está a ter com o profissional, e ela apresenta o seu ponto de vista, mas o ponto de vista apresentado por ela não é um ponto de vista que se alinha com aqueles que são os melhores, que são as melhores formas de serem vividas para a sociedade. Percebeste? uhum. Como é que se pode Percebi. lidar com um caso de género? Ok, num caso do gênero, o profissional de saúde tem que ter muito cuidado para não ser percebido mal pelo seu paciente. Ok, Sim, tem que ter muito cuidado ao falar e tudo mais. ok, Aí, se houver um choque, geralmente o que se faz é mandar para o psicólogo. Porque o ativista faz uma coisa, aconselha, aconselha, aconselha. Quando já vê que a pessoa ainda insiste nesse ponto e talvez já é um caso muito assim desenvolvido, tem que se ok. mandar para o psicólogo. Mas o ativista ou o profissional de saúde não pode desistir porque, porque talvez aos olhos do profissional de saúde isso é errado. Deve tentar convencer aos poucos, e um dia chegar lá. Porque nós sabemos que jovens não aceitam as coisas de dia para noite. A Claro. autodescoberta não é de dia para noite, é uma coisa que leva tempo. Sim, sim, Então, sim. tanto os profissionais de saúde como os ativistas são treinados nesse fórum a persuadir as pessoas. Nós sabemos, às vezes, que as pessoas nem tudo que os ativistas dizem, as pessoas fazem, mas mesmo Fazem, assim, ainda estamos na luta. ok. Compreendo, compreendo, compreendo. Então, se olharmos na perspectiva, como estávamos aqui a ter, depois dessa minha questão, imagina lá que temos uma jovem que já ter uma vida íntima. Como é que achas que esta pessoa pode evitar infecções e desconfortos, coisas do gênero?
Nós Cuidados a ter. aconselhamos, Yeah. os cuidados que nós aconselhamos ter as raparigas, principalmente, a ter, não só as raparigas em geral, mas falo de raparigas, estamos a falar num fórum de saúde sexual e reprodutiva, a Yeah. ter uma higiene adequada, a não usar produtos, né, que possam alterar o pH vaginal da mulher, por exemplo, cremes com aromas e tudo Ok. mais. Nós não aconselhamos a fazer isso. As roupas apertadas, aconselhamos também gomar as calcinhas ou pôr no sol. Ok. E aconselhamos principalmente a fazer exames ginecológicos regulares. Ok. Mas de Uma quanto em quanto mulher, tempo exatamente? o exame de Papa Nicolau, por exemplo, a pessoa pode fazer uma vez por ano. Ok. O Podes, rastreio podes, podes também explicar, pode fazer. podes explicar como é que é este exame de Papa Nicolau exatamente? É que não conheço, nunca ouvi falar, então gostaria de É um perceber. é um exame ginecológico que a mulher faz para vermos, fazermos o rastreio de câncer do colo do útero. Então, Ok. vemos tudo ali, inspecionamos. Então, aconselhamos sempre a mulher a fazer para depois não descobrir alguma coisa e já estar numa fase muito avançada e não conseguir tratar. Ok, então E deseja não aqui. só, não falo Desculpa, só de desculpa. exames ginecológicos, não percebi? Então deseja aqui então que é mais ou menos um prazo de um ano. De um em um ano a pessoa tem Sim, que fazer. Ok, sim, é percebo, percebo. aconselhável. Ok, percebo. Oh, yeah. Então, mas que tal? Falaste aqui um bocadinho mais na perspectiva da mulher. Eu não sei se tens alguma experiência para a parte masculina também. Se puderes dar alguma Aos dica. homens, Yeah. Se puderes dar uma dica também para os homens. E também a pedir que quando estiveres a falar dos produtos, se pudesse, pô, não sei se é muito aconselhável fazer isso em conversas do gênero, mas se pudesse mencionar pelo menos o nome de alguns dois produtos que conheces, que muitos jovens têm usado para, sei lá, atos sexuais ou mesmo para o cuidado dos órgãos genitais, coisas do gênero, que não aconselhas a eles, e também se pudesse mencionar alguns que possam ser aconselháveis. Não sei se percebeste. Te sentes confortável com essa ah, questão? não percebi Yeah. muito bem. Falaste de alguns produtos que não podem ser usados. E há alguns produtos que não podem ser usados pelas mulheres, que não Ah, por aconselhas. exemplo, por exemplo, tem uns, eu não sei exatamente qual é o nome, mas tem alguns óleos que vendem para alterar o cheiro e não sei mais. Não é Ok, aconselhável. ok, Nós ok. aconselhamos a lavar e ter uma boa higiene no geral. Ok, Assim então evita. o ato de lavar é feito sem nenhum produto, é algo só. Sim, o máximo que se aconselha é água e sabão. Ok, fantástico, fantástico. E para os Ou também, homens, às vezes, há casos que aconselha-se mulheres a fazerem o banho de assento. banho decente, ok, banho decente, fantástico. Mas que tal para os homens? Qual é a dica que dás a eles? Porque eu acho que há homens que podem estar a ver isto e depois vão ficar tipo, ei, e nós? Aos homens, nós aconselhamos a fazer um exame da próstata, que é o toque, e sabemos que Ok. muitas das vezes é muito difícil os homens aderirem aos serviços hospitalares. Yeah, para coisas do gênero, yeah, de facto, de facto. Normalmente Uhum, muitas pessoas só costumam ir quando já percebem que as coisas estão graves ou algo do gênero. sim, Ok, realmente. então aconselho os homens façam um exame do toque, não é? Sim. Ok, E a cuidarem da sua saúde, irem ao hospital sempre que possível, não ficarem à espera do último momento. yeah, de facto, de facto. De facto. Então aí, jovens, está aí uma dica. Yeah. Então, como é que achas que a família e escolas podem contribuir para melhorar, para ter conversas mais abertas, né, sobre a sexualidade? Ok, vamos falar isso em dois fóruns. Primeiro, da escola, depois da família. Ok, Quanto à escola,
Quanto à escola, aconselho acho que devia haver um treinamento para professores a falarem abertamente sobre isso com os seus alunos a partir de uma certa idade, porque é uma realidade. E Claro. há muita mulher que tem dificuldades em conhecer o seu corpo, a se descobrir. Então, acho que a partir de uma certa classe já podia se abordar esses assuntos. Quanto à família, a família deve ser o ponto de apoio, apoiar sempre aquela adolescente, mulher que está nessa fase, ensinar sobre algumas coisas, sobre, por exemplo, menstruação, saber ouvir aquela pessoa, porque geralmente quando não há apoio, tanto as adolescentes como as mulheres, isso acaba terminando em ansiedade, depressão e tudo mais. Ok, ok. E quanto à questão das escolas, Quanto à questão das escolas, como eu disse, o treinamento, a partir de uma certa classe, começar a falar-se abertamente sobre isso, e também nas escolas, há sempre promove-se brigadas móveis, palestras. Eu, por exemplo, quando estava na minha escola secundária, eu participava de palestras, entrava nas salas, falava com os outros colegas abertamente, eu sempre dizia a eles qualquer dúvida. Eles podem recorrer a mim. E quando eram ok, casos muito avançados que só eu não podia conseguir tratar, eu dava uma guia para irem à Modef e tratavam tudo lá. ok, concordo. Percebo o que quis dizer. Ok, ei, uma sopa de informação aqui. Yeah. Mas então, vendo, depois disto, como é que tu achas que podemos empoderar as pessoas para que tomem decisões informadas sobre os seus corpos e sua saúde? Hum, eu acho que o ponto principal sobre essa pergunta é Tá? uma educação de qualidade. Quando tu, quando tu educas uma pessoa sobre um determinado assunto, tu já tens bases sólidas para essa mesma pessoa tomar decisões mais assertivas sobre o seu corpo e sobre sua sexualidade. Porque a pessoa, Ok. nesse caso, já terá as informações. Então, Hum, uma boa educação sobre isso, promover-se nas redes Mas, sociais, falar disso abertamente nas televisões ok, e tudo mais. uma educação do gênero. Hum. Mas o que Uma educação exatamente. inclusiva. Yeah. É isso que eu quero perceber. O que exatamente significa mesmo uma educação inclusiva nessa perspectiva? Tá a Ok. ver? Nessa Yeah, perspectiva, quando eu falo de uma educação de qualidade ou mais yeah, inclusiva, eu estou a falar de falar-se muito sobre isso em todos os cantos. ok. Falar-se sobre isso na escola, falar Não pode sobre ser isso um nas tabu, não é? comunidades. Não percebi? Concordo, não pode ser um tabu, não é? Não pode ser o quê? Um tabu. Ah, sim, 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 Eu sim. acho Não que pode ser tem. um Não, não tem tabu. parecido. Eu acredito que isso tem parecido ser muito mais uma coisa do gênero, como se fosse um tabu. Eu, por acaso, eu em particular, eu nunca tive uma conversa do gênero com os encarregados de educação. Nunca falei sobre isso. Uhum, Não é? Mas, epá, acabas ouvindo essas informações por aí com uma pessoa X, uma pessoa colar, e tu nunca sabes qual é que é a uhum, informação real das coisas. Podes receber uma informação de uhum, uma pessoa de fora e não ser a informação verdadeira, estás a ver? Então, sim, sei lá, eu acredito, concordo plenamente contigo que é muito importante que essas conversas façam parte, principalmente do nosso dia a dia, não é? Ou melhor, para pessoas uhum, que estão no processo de desenvolvimento e tal, não é? Jovens em particular. Eu ainda sou jovem, não é? Mas pessoas mais novas do que eu, principalmente. Like, uhum, pessoas. Yeah, então eu acredito que é uma coisa que faz muito sentido que comecemos a receber mais esse tipo de iniciativas. De facto, eu também tenho que dizer que estás de parabéns. Naquela altura, quando nós éramos mais jovens, quando vínhamos vocês a fazer isso, na nossa cabeça, quando era tipo, uai! Porquê? Estás a uhum, ver? Era um porquê grande. uhum.
mas acabamos percebendo que essas coisas são extremamente necessárias para poder construir uma sociedade mais informada, uma sociedade que pode, epá, ultrapassar melhor certos obstáculos. Então, na verdade. yeah. Então, como é que tu achas que a saúde mental está conectada mais ou menos a este assunto da saúde sexual? A saúde sexual está diretamente ligada, a saúde mental está diretamente ligada à saúde sexual, porque se tu não tens uma boa saúde mental, por exemplo, se tu estás com depressão, estás com ansiedade, Yeah. dificilmente vais tomar decisões assertivas sobre o teu corpo, porque a tua mente não está bem. Então, Ok. se a tua mente está doente, dificilmente tu vais conseguir lidar com as tuas emoções, tomar decisões boas sobre a tua saúde sexual e reprodutiva. Então, isso está muito interligado. Então, tu achas que é sempre importante trabalhar primeiro na saúde mental antes de começar a trabalhar na parte da saúde sexual? Sem dúvidas, tudo começa da nossa mente. Ok, fantástico. Tudo começa da nossa Tudo mente. começa. Temos que cuidar da nossa saúde mental, física e tudo mais. Ok, fantástico. Yeah, tô. Então, vendo aqui que também és uma estudante de medicina e tal, eu acredito que tem muitas pessoas que estão a estudar medicina por aí, outros é dentário, outros é geral e tudo mais. Mas tu, que estás a seguir essa área, eu gostaria de ouvir de ti como é que é ser uma estudante de medicina no nosso país, principalmente, sendo que, Uhum. epá, é um país que está em desenvolvimento e coisas do gênero. Então, como é que é estudar medicina em Moçambique? Estudar medicina em Moçambique é uma experiência muito desafiadora, muito boa, apesar do longo percurso, né? São 6 anos. 6 anos. Então, é um Ok. desafio ficar 6 anos a estudar, mas Yeah, no fim do dia é muito bom estar ali a lidar com a realidade africana, yeah. onde há muita, muita diferença sociocultural, econômica. Então, os Uhum. estudantes de medicina são treinados para atender todas as pessoas da mesma forma, independentemente da sua classe social e tudo mais. Ok. Mas aprendes muitas doenças endêmicas aqui em Moçambique e são 6 anos, do primeiro ao terceiro é o ciclo básico, onde basicamente aprendes a teoria e do quarto ao sexto estás lá diretamente no estágio a viver cada dia uma realidade diferente, em departamentos diferentes. Por exemplo, pode estar na neurologia, dermatologia, Ok, cardiologia. Então, é muita experiência no fim do dia e é algo muito bom. ok. Então, qual é que foi a área que tu escolheste em particular? Eu estou a fazer medicina geral Ok? e quanto à especialidade, ainda não tenho uma área assim, Ainda, mas yeah. gostaria de ser ginecologista e obstetra. Ok, ok, fantástico, fantástico. Então, na Uhum. parte da medicina, não é? Nesse caso, como estudante, quais é que são os desafios que tu achas que têm sido mais predominantes lá? Desafio, carga horária. Ok, Carga horária é um grande desafio. Ficar todo yeah, dia fora de casa. E ok, em medicina tu tens que estudar todos os dias, não tem como. É muita matéria, é muita coisa que a pessoa tem que saber. Então, para não sufocar a pessoa tem que estar um pouco todos os dias sobre um determinado assunto. E o médico, na verdade, não para de estudar, é um aprendizado contínuo todos os dias. todos os dias. Então, Peço temos para, lá nos estágios os nossos tutores que nos apoiam nesse sentido. peço para voltar a repetir essa parte do aprendizado contínuo sobre a parte para quem está a querer se formar para se tornar um doutor, né? Peço para repetir que ele deve estudar todos os dias, porque é muita responsabilidade cuidar de um corpo humano. Sim, Então, eu acredito que é extremamente importante que profissionais do gênero, não é como vocês, que estudem de verdade, não só para vocês, né, na área da medicina, mas para
outras pessoas, o estudo contínuo é este momento importante. Eu até tive uma conversa com o Edson Valdemar aqui algumas semanas sobre esse aspecto, sobre esse assunto, né? Uhum, Sobre o aprendizado contínuo. Então, só para verem, até a medicina não fica de fora, também está aqui. uhum, Então, é algo fascinante, não é? Então, para quem está a estudar medicina, não é? Madania, para quem também está para quem está a seguir, está a tentar seguir esse sonho, não é? De se tornar um médico, qual é que é o conselho que tu darias? Qual é o boost mental que tu darias a essas pessoas que querem seguir esses sonhos? Pode até não ser, não é? Eu acredito que o mundo é feito de fórmulas. Se tu tens uma fórmula que entendes bem dela sobre como seguir teus sonhos, a fórmula que funciona para ti também pode funcionar para uma outra pessoa. Então, se puderes partilhar isso, como é que, como é que seria? Se puderes dar uma dica a alguém agora sobre. ok. A primeira dica que eu daria é muita humildade nesse curso, principalmente quando tu chegas ao ciclo clínico. Tu lidas com diferentes realidades, com várias pessoas, então eu acho que a pessoa tem que ser humilde o suficiente para ajudar todo mundo que tiver ao seu alcance. Porque aquela pessoa, aquele doente que tu estás ali com ele, é pai de alguém, filho de alguém, é mãe de alguém. Então, é muita responsabilidade. Eu acho que profissionais de saúde têm que ter esse aspecto antes mesmo de começar o curso. Tu tens que saber que estás lá para ajudar as pessoas de verdade. Yeah, yeah, yeah. Então, eu sempre digo, tu tens que escolher esse curso porque tu gostas de fazer, porque senão há muitas barreiras ao longo do caminho que podem te fazer desistir se não for por escolha própria. Ok. Right. Yeah. E como o nosso tópico hoje era saúde sexual e reprodutiva, qual é que é o conselho que tu darias para todas as pessoas, não é? Sobre este assunto? O conselho que eu daria é cuidem-se. A saúde, tanto mental, tanto sexual e reprodutiva. Cuidem de vocês, do vosso corpo. Façam coisas que vos deixem felizes. Na verdade, hoje em dia, nós olhamos para a saúde ou para o doente como um todo. Não focamos só na doença, focamos Ok. em tudo. Então, cuidem de vocês, bebam água, façam exercício, façam consultas regulares. Não precisa estar doente para fazer uma consulta. Vai lá, faz uma consulta, procura saber do teu estado. Então, esse é o conselho que eu daria para todo mundo. E prestem Yeah. atenção aos sinais, porque o nosso corpo sempre dá sinais. Ok. Quais é que são os sinais? Por Um exemplo, exemplo. ok, ok, um exemplo. Como estamos a falar de saúde sexual e reprodutiva, por Yeah. exemplo, uma mulher que está com corrimento sempre vai Yeah. ter um odor estranho. Por Facto. exemplo, se está com uma infecção urinária, pode ter dor a urinar, a urina pode sair com sangue. Uhum. Então, isso são sinais que uma mulher não pode negligenciar. Deve Facto. rapidamente procurar ajuda. Ok. Yeah. Muito obrigado E mesmo. uma coisinha, Yeah, é, por favor. se estiverem a ver esse podcast, podem me procurar, não tem Yeah, problema, por eu vou te favor. levar para Procure a uma Madania. cepa. Programa Dania, eu até vou colocar o link do Instagram dela. Não sei se contacto ela prefere também deixar ali, mas vou colocar o link do Instagram dela e tudo mais para que vocês possam interagir diretamente com ela, para que possam trocar ideias. E ela, há uma coisa muito importante que ela disse aqui por acaso, é que ninguém deve ter vergonha de ter esse tipo de conversas, é muito importante porque são essas conversas que temos que nos deixam mais informados e nos tornam pessoas melhores todos os dias. Então, agradeço muito, Madania, por teres aceito estar aqui presente e por partilhar essa tua experiência, que é, eu acredito que não é uma coisa fácil, man, como estavas a dizer, estar a fazer medicina, mas se estás a fazer é porque é algo que gostas e que continues a seguir os teus sonhos e que, epá, não sei, tenho algo mais a dizer, but, yeah,
Eu acredito que essa conversa, de certa forma, é um bocadinho com muita emoção, porque, por sinal, nós estudamos na mesma escola, somos pessoas que nos conhecemos já há um tempo. Uhum. Então, muito obrigado mesmo. E que, para quem ficou até o final do podcast, muito obrigado. Como eu já tinha dito, vou deixar o link aqui da Madania para o Instagram dela. Coloquem um like e, fiquem bem. Formação de um ótimo dia. Yeah, yo, mente mal